Oi pessoal, meu nome é Camila Sá e hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais para vocês de biologia. A aula de hoje ela vai tratar um pouquinho para a gente sobre organismos procariontes e organismos eucariontes. Caso vocês gostem dessa aula, por favor, dá um joinha aí para mim, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa aquele sininho lá de notificação, tá bom? Muito obrigada! Espero que vocês gostem da aula e quando terminar, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar ali embaixo para mim. Então, para a gente começar essa aula, eu gostaria de fazer uma pequena revisão da aula anterior. Nós sabemos que os organismos, para que eles sejam vivos, para que eles sejam considerados vivos pelos cientistas, eles precisam apresentar 3 características principais. Quais são elas? Então vamos pensar. A primeira delas é apresentar célula, independente da quantidade de células que é. Se ele for um organismo unicelular, ele vai apresentar apenas uma única célula. Se ele for um organismo pluricelular, ele vai apresentar 2 ou mais células. E essas células têm que ser capazes de realizar metabolismo intracelular. O que é isso? A partir de reações químicas, produzir a energia necessária para o seu funcionamento. Se ela for fotossintetizante, ela vai produzir a sua própria energia. Se ela for um organismo heterótrofo, ela vai retirar do alimento, através de reações químicas dentro da célula, a energia necessária para o seu desenvolvimento, para a realização de suas atividades. Além disso, ela precisa realizar a divisão celular, que seja para manter o número fixo de células presentes naquele organismo, como é o nosso caso, que nossas células estão se renovando dia após dia, cada uma no seu tempo, cada uma conforme a sua especificidade, né? Ou elas precisam realizar essa divisão celular para que elas possam se reproduzir, que é o caso das bactérias e dos organismos unicelulares. Okay? De acordo com a característica e o grau de complexidade de cada célula, nós podemos classificá-las em 2 grupos, que eu já falei para vocês, que são os procariotos e os eucariotos. Os procariotos são organismos mais simples. Nós conhecemos bastante, que são as bactérias, um dos seus principais representantes. E as cianobactérias e as algas azuis, ok? Já os eucariotos são todos os outros organismos, protozoários, fungos, plantas e animais, são organismos eucariotos. A gente vai ver a diferença de cada um deles. Mas antes de falarmos das diferenças presentes nesses 2 grupos, vamos falar das características semelhantes. Todos os 2 grupos apresentam membrana plasmática, que é essa estruturinha aqui, ó, que a gente vai ver nas figuras, tanto aqui quanto essa mais clarinha roxa aqui, que são estruturas que delimitam, que vão fazer a separação da célula entre o meio intracelular, que é o dentro da célula, e o meio extracelular, que é fora da célula. Nós temos o material genético, que vai ser o DNA e o RNA, que trazem a informação da célula, todas as características e tudo que ela precisa produzir vai estar contido dentro desse material genético. O citoplasma, que é uma substância gelatinosa, onde a gente vai ter a acomodação desse material genético. No caso das eucariotas, nós vamos ter a presença das organelas ali, é onde vão acontecer as reações químicas, tudo acontece ali dentro. E nós temos também os ribossomos, que são estruturas responsáveis pela produção de proteína ou síntese proteica. A grande diferença entre os organismos eucariotos para os organismos procariotos vai ser a ausência de uma membrana que separa o material genético dentro do citoplasma nas células procariotas, ok? As células eucariotas, elas apresentam essa carioteca que vai fazer uma separação física entre o núcleo celular e o restante da célula. Aqui nós temos a representação de uma estrutura de uma célula procariota e nós vamos ver aqui a presença de algumas estruturas próprias dela. Por exemplo, a cápsula, que é uma estrutura que reveste externamente, que a gente vai ver aqui no desenho, uma estrutura que reveste externamente essas células
e ela protege contra a ação do meio externo. As bactérias, os organismos procariotos, eles vão ser encontrados em diversos ambientes com características extremas de extremo calor e extremo frio, extrema acidez, em regiões vulcânicas, onde a gente não encontra outros tipos de organismos vivos. Então elas precisam dessa proteção, dessa característica de proteção mesmo, para que não sejam facilmente destruídas pelo ambiente. Abaixo dessa cápsula nós temos a parede celular, que está representado em preto. Essa parede celular também é rígida e ela também vai fazer essa proteção contra os agentes externos e contra qualquer força que possa tentar, que vai destruir essa célula. Abaixo dessa parede celular nós temos a membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela vai permitir a entrada e a saída de substâncias conforme a necessidade da célula de forma seletiva. Então a gente fala que essa membrana é semipermeável, porque ela não vai permitir a entrada de todas as substâncias de forma livre. E para passagem de substâncias existem dois tipos de transporte, basicamente, que é o transporte ativo com gasto de energia e o transporte passivo, que é sem gasto de energia, que normalmente acontece com a água ou com algumas outras substâncias. Depois eu explico isso melhor para vocês. Internamente aqui nós temos o citoplasma, onde eu já disse para vocês que ficam acomodados o material genético e todas as outras substâncias que a célula tem no seu interior. É um material gelatinoso e tem basicamente essa função de estruturação, de preenchimento. Aqui nós temos o material genético dessa bactéria, desse organismo procarionte. A gente fala que é o DNA genômico. O material genético dos procariontes é em forma circular. No caso dos eucariontes, a gente vai ver estruturas lineares em fibras mesmo. E aqui nós temos em forma circular. Ele fica livre no ambiente, não existe uma estrutura que o separe no ambiente, não, dentro da célula, no ambiente celular, no caso. Não há uma estrutura que o separe fisicamente do citoplasma com o restante das outras substâncias que estão ali presentes. Por isso que a gente fala que o material genético fica disperso no citoplasma, mas isso não significa que ele esteja desorganizado, que ele esteja bagunçado, que ele esteja livre para ficar balançando de um lado para o outro, não. Além disso, algumas bactérias, alguns organismos procariontes, eles também apresentam essa estrutura aqui, ó, que nós chamamos de plasmídio, que vai conferir resistência às bactérias. Não toma remédio desse jeito não, fulano, porque senão você vai começar a ter resistência ao antibiótico e aí você vai precisar usar um remédio mais forte. Quem vai auxiliar nesse processo de resistência a medicamentos vai ser basicamente esse plasmídio. Uma bactéria pode passar esse plasmídio para outra, para uma que não tenha, através de uma estrutura que a gente chama de pilissexual, que é como se fosse um fiozinho de cabelo, um microtúbulo, onde a gente vai ter a transferência desse plasmídio. Essa pilissexual da bactéria que apresenta o plasmídio se conecta com a outra que não apresenta, e o plasmídio ele é passado por esse caninho, por esse tubinho, e esse processo a gente chama de conjugação. Além da pilissexual, nós temos as fibras que vão auxiliar, que são essas estruturinhas aqui, ó, fininhas, que ficam sobre o organismo ali, que tem a função de fixar esse organismo ao ambiente, a um substrato onde ele vai se encontrar. Além disso, nós temos aqui o flagelo, que é responsável pela sua locomoção, ok? Esse flagelo ele vai se movimentar e fazer com que essa célula ela possa sair em direção a algum lugar, ela possa se locomover. Algumas bactérias elas vão ter invaginações dessa membrana plasmática para dentro do citoplasma, formando as regiões chamadas de mesossomo. É importante que vocês entendam que não é porque os procariontes eles são organismos mais simples, com estruturas mais simples, que significa que eles sejam inferiores aos eucariontes.
significa simplesmente que eles apresentam uma estrutura mais simples. Essa estrutura mais simples vai possibilitar algumas vantagens evolutivas, tanto é que eles surgiram primeiro e eles ainda existem no ambiente e se adaptam facilmente às características do ambiente. E isso é uma característica deles que vai facilitar a sobrevivência deles nos ambientes onde eles se encontram, ok? Eles não são inferiores, eles só são mais simples. Já os organismos eucariontes, eles são mais complexos e eles vão apresentar como diferença principal dos procariontes a característica da carioteca, que é uma membrana que separa, aqui ó, vamos ver aqui no desenho, é uma membrana que separa espacialmente o núcleo, o material genético, do restante da célula. É aqui nesse núcleo que nós vamos ter o material genético e é ali que a gente vai ter o centro de comando daquela célula. Em volta desse núcleo nós temos várias organelas celulares. Se a gente pensar numa célula, ela pode ser comparada a uma fábrica, onde cada um tem a sua função específica. No caso das células eucariontes, cada uma dessas organelas elas também irão apresentar uma função específica. O núcleo seria a direção, a administração da fábrica que fala assim, não, tal setor tem que fazer isso, tal setor tem que fazer aquilo. É exatamente isso que o núcleo vai fazer. Ele vai comandar as informações para a produção de proteína e das substâncias necessárias para a célula. Aqui abaixo nós temos o retículo endoplasmático, que são de dois tipos. O rugoso, que é o mais próximo do núcleo, que ele apresenta os ribossomos e ele é responsável pela produção da proteína, das proteínas necessárias para a célula. Além disso, ele pode armazenar esse retículo endoplasmático, ele também pode armazenar algumas proteínas no seu interior. Nós temos aqui o retículo endoplasmático liso, que vai ser responsável pela produção de lipídio, que é uma forma de gordura que também está presente na membrana plasmática, ok? Abaixo dele nós temos o complexo de Golgi, que vai ser responsável por armazenar algumas substâncias na célula, inclusive algumas proteínas. Bem aqui em azulzinho nós temos as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela produção da maior parte de energia que a célula produz. Então nós temos aqui essa produção de energia através de um processo chamado de respiração celular aeróbica, que depende do oxigênio, ok? Aqui nós temos os lisossomos, que são responsáveis pela limpeza, pela retirada de substâncias que não são necessárias mais. E no caso da célula começar a apresentar defeito, ela não produzir bem, ela ser incapaz de se dividir ou sofrer alguma mutação grave, ele vai matar essa célula por um processo chamado de apoptose, que é a morte celular programada. Nós temos aqui o vacúolo, que vai armazenar algumas substâncias. Nós temos os ribossomos, que são responsáveis pela produção da proteína. O citoplasma, que é esse material gelatinoso, onde nós temos a acomodação de todas as substâncias, das substâncias e das organelas presentes na célula. Nós temos aqui a membrana plasmática, que vai ser responsável pela separação entre o meio intracelular e o meio extracelular. Além disso, vai regular a entrada e a saída de substâncias. Nessa membrana plasmática, nós temos a presença de citoesqueletos, que são estruturas que estão relacionadas à firmeza dessa célula, que vai dar a estabilidade dela. E aqui próximo ao núcleo nós temos também os centríolos, que são estruturas que vão auxiliar no processo de divisão celular. Basicamente isso. Depois nós vamos ver as diferenças das células eucariontes, que elas são divididas em células vegetais e células animais. E nós vamos ver que existem algumas outras estruturas presentes somente nas vegetais, como por exemplo os plastos, nos quais a gente vai ter os cloroplastos, responsável pela fotossíntese, os cromoplastos, que vai ser responsável pela coloração. Nós temos os leucoplastos, que são responsáveis por armazenamento, por exemplo, do amido, então o armazenamento de substâncias também. Nós temos o vacúolo, que vai nas células vegetais, ele vai ser ainda mais importante porque ele vai controlar
de forma mais firme as substâncias presentes na célula, porque ela também apresenta essa parede celular que vai dar maior rigidez à célula vegetal. Depois a gente vai ver isso melhor. Agora que a gente já viu bastante coisa relacionada às células eucariontes e às células procariontes, vamos fazer alguns exercícios, tá? Nós vamos fazer 2 exercícios, um relacionado a cada um dos grupos de células. Então vamos lá. O primeiro exercício é da UFMG, ele fala o seguinte: em que alternativa as 2 características são comuns a todos os indivíduos do reino Monera? Então, quando a gente está falando do reino Monera, nós estamos nos referindo aos organismos procariontes, ok? Então, vamos ler as alternativas. Letra A, ausência de núcleo e presença de clorofila. Letra B, ausência de carioteca e capacidade de síntese proteica. Letra C, incapacidade de síntese proteica e parasitas exclusivos. Letra D, presença de um só tipo de ácido nucleico e ausência de clorofila. Letra E, ausência de membrana plasmática e presença de DNA e RNA. Na letra E está incorreto porque todas as células, tanto as eucariontes quanto as procariontes, elas vão apresentar a membrana plasmática, lembra? Que é uma das características comuns a todos os tipos celulares, procariontes e eucariontes. Letra D, presença de um só ácido nucleico e ausência de clorofila. Então, nós temos nas células bacterianas, nas células procarióticas, tanto o DNA quanto o RNA. O RNA ele vai ser encontrado também no ribossomo. O ribossomo ele é formado por um tipo específico de RNA que a gente chama de RNA ribossomal, ok? Letra C, incapacidade de síntese proteica? Não, as células procariotas elas apresentam esses ribossomos que vão fazer a síntese proteica. Letra B, ausência de carioteca? Sim, elas não apresentam envoltório nuclear. Capacidade de síntese proteica? Sim, elas apresentam os ribossomos que são responsáveis pela produção de proteína. Então, a alternativa correta é a letra B. Letra A, ausência de núcleo? Sim, nós temos uma região chamada de nucleoide, que eu confundo na hora de falar. Então, nós temos uma região chamada nucleoide, que é onde a gente vai ter a maior concentração do material genético, no caso. E nem todas as células elas vão apresentar clorofila não, ok? A segunda questão, da UFAL. Uma célula é classificada como eucariótica se contiver: letra A, compartimentos membranosos internos. Letra B, parede celular rígida. Letra C, membrana plasmática. Letra D, ácidos nucleicos. E letra E, ribossomos. Quais são as características que nós falamos que é comum tanto aos organismos eucariotos quanto aos procariotos? Vai ser a membrana plasmática, material genético, ribossomo e citoplasma. Então, a letra C e a letra D e E, elas estão falando de características que são comuns, então elas não são a nossa resposta. A parede celular rígida. Eu falei para vocês que apenas as células vegetais elas vão apresentar essa parede celular. As células animais não. Então, isso não é uma característica de todos os eucariotos. Então, a resposta que sobra para a gente, que é a correta, é a letra A, compartimentos membranosos internos, que está se referindo às organelas celulares, ok? Espero que tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido bastante. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, para que eles também possam estudar. Dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e bons estudos para vocês. Lembra das diquinhas do vídeo anterior e não se esqueçam de estudar e praticar bastante exercícios, tá bom? Bons estudos!